que vai nos dizer: e cheguei a Jerusalém, e estive ali 3 dias, e de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que eu estava montado. E de noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão, e para a porta do montouro. Contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei a porta da fonte e ao viveiro do rei, e não havia ali lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Nos leu 15 também. Então de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e voltei e entrei pela porta do vale, e assim voltei. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Neemias, conhecido da igreja, mas aqueles que ainda não conhecem Neemias, quando ele escreve esse primeiro aqui, quando eles estão escrevendo esse primeiro capítulo, esse segundo capítulo, ele ainda é um copeiro do rei. Ele serve ali como um copeiro. E o que um copeiro ele faz dentro de um palácio? Ele serve ao rei com as suas bebidas. Só que antes dele servir ao rei, ele tem que provar, para que o rei não morra envenenado. Eu já vi muitas pessoas falando sobre Neemias e dizendo até em situações em que Neemias estava no palácio numa zona de conforto. Mas ele não estava numa zona de conforto. A morte, ela batia a todo instante na porta de Neemias. Porque todas as vezes que o rei pediu uma bebida, ele tinha que servir e provar. Se estivesse envenenado, quem morria era ele. Mas ele exercia a sua função perfeitamente. Até aquele instante, ele era copeiro do rei. Mas o que Deus tinha para Neemias era algo muito maior que isso. Não importa a sua situação hoje, o que Deus tem para você é bem maior do que você pode imaginar. O que Deus tem para aqueles que servem ao Senhor é muito maior do que os nossos olhos podem contemplar. E Neemias estava em um período, ali no capítulo aqui de número 1, que vai nos dizer que ele estava ali na fortaleza em Suzã, onde era a residência real dos monarcas. E quando ele estava ali, ele vê algum dos seus irmãos, povo de Judá, porque Neemias pertencia ao povo de Israel. Porém, Neemias era judeu, mas não tinha nascido lá. Ele tinha nascido ali. Durante todo aquele exílio babilônico, ele tinha nascido ali. A época de Neemias aqui era um regime, aqui, um domínio persa, monarquia persa. E Neemias, ele pergunta aos seus irmãos: como é que está o nosso povo que escapou do cativeiro, que não veio cativo para cá? E como está a nossa cidade chamada Jerusalém? Porque, por certo, ele já tinha ouvido falar. Ele não nasceu lá, mas ele tinha ouvido falar como era Jerusalém, cidade forte, poderosa, cidade do tempo dos Jebus, os Jebuseus, que nós vamos ler lá que Davi, segundo a história, segundo os historiadores, essa cidade de Jerusalém, ela tinha 3.000 anos antes de Cristo, ela tinha sido construída. E a Bíblia vai nos dizer que 1.000 anos antes, Davi, sendo rei de Israel, ele toma Jerusalém. Então é uma cidade fortificada, fortalecida, estrategicamente bem situada. Por isso que até os dias de hoje, aquela região é disputada. Mas ela estava com os seus muros fendidos, rachaduras nos seus muros.
as suas portas tinham sido queimadas, um povo tinha sido levado cativo, e aqueles que não tinham sido levados cativo estavam vivendo em grande miséria. E Neemias, quando ele fica sabendo dessa história, ele se comove. E a palavra vai nos dizer que essa comoção de Neemias vai levar ele a uma grande experiência espiritual. Porque ele se entristece, ele fica angustiado, e como todo servo, triste e angustiado, o que ele faz? Ele vai falar com os outros? Ele vai conversar com o seu vizinho? Vai falar com o seu irmão? Não. Ele vai para os pés do Senhor. Ele vai buscar o socorro de quem realmente pode o ajudar. Ele vai buscar o Senhor. E ele abre o seu coração diante do Senhor. Ele começa a pedir perdão, não somente pelos atos dele, mas por todo o povo. Ele começa a pedir: Senhor, nos perdoa. Depois que ele pede perdão, depois que ele se acerta com o Senhor, ele requer do Senhor agora uma promessa que o Senhor fez lá em Moisés. Quando o Senhor falou assim, esse povo vai ser cativo, vai ser espalhado pela desobediência. Mas o dia que eles voltarem o coração e me buscarem, pode ser do confim dos céus, eu vou juntar esse povo novamente. Quando você faz uma aliança com o Senhor, quando você se coloca à disposição do Senhor, quando você abre o seu coração para o Senhor, você tem direito à promessa que Ele te fez. Se você está aqui na casa do Senhor, porque você tem promessa na sua vida. Você tem promessa para esta vida, você tem promessa para a vida eterna. E Deus é fiel para cumprir. No tempo dele, como o louvor falou, não como a gente quer, mas no tempo de Deus, toda a promessa que Ele te fez, Ele é fiel para cumprir. Basta buscar ao Senhor, abrir o seu coração e se derramar diante dEle. Deus não rejeita um coração contrito. Derrame o seu coração diante do Senhor. Irmão, se nós tivesse um título para essa pregação de hoje, seria: ainda é tempo de reconstrução. Ainda há tempo de reconstruir aquilo que está danificado. E Neemias, ele começa a buscar o Senhor, e ele pede graça ao Senhor, porque ele precisava fazer um pedido ao rei. Neemias passou praticamente do tempo que ele ficou sabendo da notícia, como estavam os seus irmãos e como estava a cidade de Jerusalém, até ele ir ao rei, passaram-se praticamente 4 meses. O primeiro capítulo vai falar que no mês do Quisleu, no calendário judaico, novembro e dezembro, porque é um calendário judaico, não é igual ao nosso, né? Ele tem um cálculo, né, do ciclo lunar com o ciclo solar, então eles fazem o calendário deles. Então o Quisleu vai ser novembro e dezembro. E vai nos dizer que quando ele vai, no mês de Nissan, até o rei, que é o mês de abril e março, abril. Então se passaram 4 meses de preparação. A gente não vamos achar que é assim que a gente vai se chegar ao rei. Não é assim que a gente pede graça a Deus, de qualquer jeito, no tempo que a gente quer, uma preparação. Para você receber aquilo que você precisa, é uma preparação. Há uma busca. Neemias orou, Neemias consagrou a sua vida. E nós precisamos entender que precisa de uma consagração. Precisa de uma busca mais profunda. De pedir uma intimidade maior a Deus para você ser atendido. Muitas vezes nós perguntamos: Senhor, por que eu não estou sendo atendido, Senhor? Por que ainda não chegou? O Senhor se esqueceu de mim? Não. Deus jamais se esquece. O homem sim.
Se eu fizer uma promessa a você hoje, eu posso esquecer amanhã. Os embates do dia a dia, a nossa correria, ela nos faz esquecer. Mas Deus não. Deus, Ele não esquece. Deus não é como nós, não é como o homem. O tempo de Deus não é contado como o nosso. Mas Ele se preparou. 4 meses. Senhor, dê-me graça diante do homem. E quando ele pede ao rei, até porque Neemias, ele tinha um temor no seu coração, porque ele não sabia qual a reação do rei. Porque o que Neemias ia pedir não era tão simples assim. Ele não ia pedir só ao rei, que ele precisava de ir lá reconstruir os muros de Jerusalém e as portas. Não era só uma reconstrução. Porque nós vamos ver que houve um avivamento também nessa reconstrução desses muros da cidade de Jerusalém. Mas é porque quando ele chegasse para pedir ao rei, o rei ia ter que mudar toda uma política daquele regime persa, daquela monarquia persa, toda a política para atender ao povo judeu. É como se tivesse hoje que fazer um pedido ao presidente, a um governador, ele tivesse que mexer toda numa lei para poder atender a um pedido. Ele tinha que mexer na lei, mexer toda numa política de um domínio para poder atender a um povo que era estrangeiro. E ele era um copeiro, mas ele usa do seu conhecimento. Neemias era copeiro do rei, ele estava próximo ao rei. Então, diante da sociedade, ele era bem visto, ele era bem quisto. Então, ele usa dessa influência social e descobre que Deus tinha colocado também nele uma habilidade de liderança. Então ele pede ao rei. O rei olha para ele, para Neemias, e vê um semblante triste. Porque o rei o conhecia, todos os dias ele servia. Todos os dias, como nós falamos no início, a porta dele havia a morte batendo. Todas as vezes que o rei iria beber alguma bebida. Então o rei conhecia o semblante dele. E pelo jeito, como ele conhecia Deus, a intimidade que ele tinha com Deus, ele não ia diante daquela dificuldade triste, não. Muitas vezes nós vamos diante da dificuldade abatidos, arrasados. Que todo mundo olha para nós na rua e sabemos que nós estamos com um problema. Neemias não era assim, não. Que a primeira vez que ele chegou diante do rei, com o seu semblante modificado, preocupado, o rei percebeu. Você não é assim, Neemias. Você não é desse servo desanimado. Você não é desse servo que baixa a cabeça diante da dificuldade. Você não é desse servo que chora por qualquer problema. Não. Você é um servo que mesmo a morte bater na sua porta, o seu semblante é daquele que vê a vida. Assim é o servo de Deus. Ele vê vida aonde há morte. Porque aonde o nosso Deus chega, Ele transforma a morte em vida. E Neemias apresentava isso diante do rei. E quando o rei vê ele com aquele semblante, o rei reconhece. E pergunta para ele. Ele faz o seu pedido. Temendo, mas confiante naquele Deus, a qual ele orou, a qual ele consagrou a sua vida. E ele é atendido. Ele foi atendido. O rei deu cartas. O rei deu ajuda para ele voltar para Jerusalém. Para ele poder reconstruir os muros e as portas. Ele colocou no seu coração. E a palavra vai nos dizer que ele não contou para ninguém o que Deus tinha colocado no coração dele. E muitas vezes Deus coloca algo nos nossos corações e nós contamos para todo mundo. Contamos para todo mundo, contamos para todo mundo. E na hora de receber a nossa bênção, nós não recebemos. Porque não sabemos guardar aquilo que Deus tem nos dado. Momento, às vezes é de falar. A Bíblia nos diz que há tempo para todas as coisas. Então há tempo de falar. Mas é tempo de ficar calado também. E a palavra nos ensina. E Neemias não falou para ninguém. E agora ele vai a Jerusalém.
ele e poucos homens com ele. Ele vai agora fazer uma inspeção. Porque Neemias, por certo, ele ouviu falar e não tinha visto. Ele não tinha visto a cidade destruída, como estavam os muros, como estavam as portas. Então ele precisou ver. Ele foi fazer uma inspeção. E a palavra vai nos dizer que ele chegou em Jerusalém, esteve 3 dias e de noite. Irmãos, quando nós vamos ver alguma coisa, fazer uma inspeção, é normal que a gente vá de dia, para poder você observar, né, todos os detalhes. Mas a palavra vai nos dizer que ele foi à noite. E aqui eu entendo, irmãos, que é o momento profético em que nós estamos vivendo. É o momento profético em que a igreja do Senhor está vivendo neste mundo. É o tempo da noite. É o período das trevas. É aonde realmente vai dizer quem é servo e quem não é servo. O mundo jaz do maligno. Nós estamos passando por esse momento da noite. Mas a palavra vai dizer que ele, me levantei. Ele se posicionou. Esse é o momento de posicionamento da igreja. É o momento do servo se posicionar. É o momento de trevas, é o momento de dificuldade. O amor, ele se esfriou. O que nós temos visto aí a cada dia, se acelerando? Pais contra filhos. Adolescentes eliminando a família, irmãos. Adolescentes eliminando a família. Aonde o mundo vai parar. E não vai regredir, irmãos. Não quero ser chamado o profeta do desespero, não. O mundo vai de mal a pior. Isso é profético. É um momento profético. É o momento da noite em que o mundo vive. Mas Neemias, ele se levantou em meio àquele tempo. Ele se posicionou. Ele se colocou de pé. É assim que o Senhor nos quer. É assim que o Senhor quer os jovens, de pé. É assim que o Senhor quer os jovens, que os jovens se posicionem em meio a este mundo, em meio a essas ofertas. É assim que o Senhor quer que nós como igreja fiel, nos posicionamos neste momento difícil. Há um povo lá fora que precisa de uma palavra de ânimo, uma palavra que te coloque ele também de pé. E Neemias continuou. E de noite, saí pela porta do vale. Ele começa a inspeção pela porta do vale. O vale, espiritualmente, nós sabemos o que é. O salmista nos lembra, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. O vale é um lugar que forja o caráter espiritual do servo de Deus. É um lugar das lutas, onde elas são travadas. Onde o mundo, ele fala bem assim, tem um ditado que fala, onde o filho chora e a mãe não vê. É o vale, é um lugar de busca. É um lugar que nós passamos muitas vezes calados, que ninguém às vezes sabe o que está passando com a gente. Passamos pelo vale, as lutas, as provas, o mundo forçando, o adversário entrando, porque o adversário nessa última hora ele não está brincando. O adversário não está brincando de ser adversário. Desculpa que eu vou falar no púlpito, irmãos, mas o diabo não está brincando de ser diabo. O inferno, ele não brinca. A Bíblia vai nos dizer que os filhos das trevas são mais prudentes do que o da luz. Há uma organização diabólica travada neste mundo. Há uma batalha grande e espiritual, no campo espiritual.
é o vale. Ele começa a olhar, como é que está essa porta? Como é que está essa porta na sua vida? Essa porta do vale. Como é que está você diante das dificuldades? Diante das lutas, da prova? Você tem buscado ao Senhor, derramado as suas lágrimas aos pés daquele que pode realmente te ajudar. Ainda é tempo de reconstruir. Aquilo que precisa de reparar. Ele começou a inspeção por essa porta. A porta do vale, para a banda da fonte do dragão e para a porta do montouro. A porta do montouro, irmãos, em Jerusalém, é uma porta que você não entrava. Essa porta não. Essa porta é para colocar o lixo para fora. Os detritos que estavam na cidade de Jerusalém. Essa porta era para colocar. Era uma porta que quem passasse do outro lado era só mau cheiro. Havia um fogo que ficava consumindo dia e noite. Porque ele se jogava além dos detritos, até corpo daqueles que estavam na cidade, que não tinham identidade, moradores, pois nós chamaríamos de moradores de rua, quando morriam, era jogado ali. A porta do montouro, o lixo, aquilo que não glorifica a Deus, o pecado. Como que está essa porta nas nossas vidas? Nós estamos deixados entrar, que não pode, só podia ser colocado para fora. Esse é o lugar de colocar para fora, de sair. A porta do montouro. Lugar de ser colocado nas nossas vidas, tudo aquilo que não glorifica a Deus. Neemias foi inspecionar essa porta. Uma das portas que mais nos preocupa, como servos de Deus. O desamor, o ciúme, a inveja, a luxúria excessiva, a sensualidade excessiva, a prostituição. É uma porta que tem que ser colocado tudo para fora. Ainda é tempo de reconstruir. Ainda é tempo de inspecionar. E quando eu falo, irmãos, para a igreja, eu sei que primeiro a palavra vem para quem está pregando. E quando eu falo, eu tenho que olhar para mim e saber o que eu preciso reparar em mim. Eu não falo para você, não. Eu falo para mim. Porque cada um de nós temos que olhar para nós. E não dizer que essa mensagem é para fulano, não, é para mim. Eu tenho que reparar em mim. O que é necessário eu acertar na minha vida. E Neemias olhou ali, inspecionou as portas, estavam consumidas pelo fogo. E teve um momento que ele chegou num terreno e não conseguia passar com o cavalo, com a sua cavalgadura, e ele teve que sair, teve que descer dela para poder andar. Tem momentos na nossa vida, irmãos, que nós vamos fazer igual Neemias. Nós vamos sair com um grupo de pessoas, vamos estar juntos, em comunhão. Há um momento que você vai estar sendo levado na sua fraqueza por alguém, que é necessário. Muitas vezes nós somos carregados por oração de alguém, e vai chegar momentos em que você vai ter que caminhar sozinho. Porque o lugar por onde você vai passar é estreito. Porque o caminho largo, ele leva à perdição. O que leva aos céus, à eternidade, é o caminho estreito. E esse caminho estreito, você não vai levar familiar. Você não vai levar o amigo da escola, da faculdade. Não vão levar o vizinho. Não vamos levar o parente, não vamos levar o filho. Não vamos levar a mãe. Não. É só você e o Senhor.
é momento de intimidade. Neemias está mostrando a intimidade que nós temos que ter com o Senhor. Então, à noite, subi pelo ribeiro, contemplei o muro, voltei e entrei de novo pela porta do vale. O vale, ele persegue o servo de Deus. Você repara a porta, você faz a autoavaliação, como você está, você renova os seus votos com Deus. Se você está fora do caminho, você volta. Se tem algo te atrapalhando a seguir o Senhor, você ora ao Senhor, você sai daquilo. E quando você volta, o vale está te esperando novamente. Este vale, irmãos, ele persegue a vida do crente. A vida do crente é de prova, irmãos. É de luta. E se não tiver, tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado. Porque é onde forja, vai forjar o nosso caráter, como servos do Deus vivo. Porque o Senhor é ali no vale que Ele ajusta aquilo que está faltando ser ajustado. E nós precisamos ser ajustados, porque Deus, Ele corrige a quem Ele ama. E se está sendo apertado, se está corrigindo, nós glorificamos a Deus, porque Ele nos ama. Ainda é tempo de reconstruir. Ainda há tempo de reparar aquilo que está nas nossas vidas e que está nos atrapalhando de servir ao Senhor, de realizar a obra. Neemias, junto com Esdras, ele levou o povo a Jerusalém, terminou a construção dos muros, das portas, edificou a cidade e houve um grande avivamento. O interesse de Deus é no avivamento. Diante das lutas, das dificuldades, o avivamento tem que estar em nós, irmãos. Avivamento não é de fora para dentro. E avivamento não é movimento. Avivamento nós podemos confundir com movimento. Há movimentos por aí. Hoje, nos jovens, a gente estava falando com eles. Hoje, a igreja é para todos os gostos. De todas as formas. Mas há o Espírito Santo de Deus, que testifica em nós qual é o local que nós devemos seguir, que nós devemos estar, qual é a casa que nós devemos reunir. Porque o Senhor Jesus, Ele é a porta. Ele é a porta que leva para a eternidade. Tem que haver avivamento, irmãos. Tem que haver avivamento em nós. Não vamos esperar outro avivamento lá fora. Houve tantos avivamentos, nós fomos ver ao longo da história, quantos avivamentos tiveram. Os irmãos que têm mais tempo de igreja, na presença do Senhor, um culto desse aqui, irmãos, igreja cheia, lotada, aquele movimento, os irmãos sendo visitados, falando em línguas, avivamento, irmãos, avivamento. Muitos estão dizendo aí que vai haver um avivamento. Não espere. Seja você o avivamento. Seja você avivado. Seja você a procurar o Senhor. Seja você a colocar sua vida diante do Senhor. Ainda há tempo de reconstruir. Porque ainda há uma porta aberta. Uma porta que foi aberta no Calvário, que jorra para a vida eterna. Esta porta, ela vai se fechar. Em breve essa porta vai se fechar. Porque o nosso Senhor Jesus, no seu ministério,
ele deixou uma promessa. Que ele iria para o Pai, deixaria o Espírito Santo, o Consolador, que esse que nos visita, que esse que mora em nós, que nos sensibiliza diante de um culto. Isso que nós estamos sentindo nessa noite não é emoção, é o Espírito Santo de Deus em nós. Esse Espírito Santo que diante das dificuldades nos visita, nos dá ânimo, nos renova. Diante das batalhas, da dificuldade, das pressões que o mundo coloca, das enfermidades, dos convites que o mundo faz. Ele que nos direciona. E a promessa é que ele ia para o Pai. Ele foi. Deixaria o Espírito Santo Consolador. Ele deixou, ele enviou o Espírito Santo Consolador. E tem mais uma promessa. Que ele em breve, ele iria voltar. Você querendo ou não, acreditando ou não, ele vai voltar. Jesus vai voltar. Ele está às portas. O grande dia do Senhor, ele se aproxima. Em breve, ele virá nos céus. Não vai tocar esse mundo. Mas nós iremos encontrar com ele nos céus. Encontrar com ele nos ares. Os mortos ressuscitarão primeiros. E nós, os vivos, com os nossos corpos transformados, iremos ao grande encontro para celebrar as bodas do Cordeiro. Benditos, benditos de meu Pai. É assim que ele nos chama. Benditos, vinde, benditos do meu Pai. Nós somos benditos do Pai. E o nosso lugar, irmãos, nos espera. Falta pouco. É tempo de reconstruir. É tempo de reparar aquilo que precisa ser reparado. Enquanto ainda há tempo. A porta, chamada Porta da Graça, ainda está aberta. Mas ela vai se fechar um dia.